Você já se perguntou por que em determinados momentos, em diferentes ambientes, você acaba travando quando tiver para falar algo de extrema importância? Você gostaria de ser um cara desapegado, que pudesse deixar as ideias fluindo naturalmente, falando com clareza e presença? Pois é, existem 3 razões fundamentais para você travar. Afinal de contas, você não é assim em todos os lugares, não é assim em todos os ambientes. Justamente por isso que a gente poderemos resolver essas 3 razões fundamentais que travam você em momentos de extrema importância. E momentos esses de você mostrar quem você é realmente. Momentos esses que mudariam o seu jogo, mas você acaba travando. Isso acaba te prejudicando bastante. Isso por quê? Porque a comunicação é tudo. A comunicação é um pilar muito fundamental para a transformação das nossas vidas. Afinal de contas, se eu não tenho a capacidade de ter que falar com clareza, de ter que transmitir a minha mensagem com clareza, acabo ficando completamente invisível. Isso por quê? Porque ninguém entende o que eu estou dizendo. Justamente por isso que a gente poderemos resolver estas 3 razões que fazem você travar. A primeira razão que faz você travar é que você tem uma baixa autoestima. Isso por quê? Porque se você tiver uma autoestima ou uma autoconfiança, nenhum ambiente te assusta. Por você possuir uma baixa autoestima, uma insegurança, você acaba considerando as outras pessoas superior que você, o que faz você se sentir tão inferior, e não só você mesmo se sentindo inferior, mas sim fazendo com que a sua ideia seja inferior ao seu olhar. O que nos leva para o segundo passo, ou a segunda razão, é que você tem uma autoimagem negativa sobre você mesmo. Observa para mim, eu acidentei a semana antepassada e você consegue ver essas manchas. Mas mesmo assim, a minha autoimagem não mudou. Isso por quê? Porque se mudasse, eu não estaria aqui gravando o vídeo. Poderia me considerar que sou feio. Poderia me considerar, meu Deus, fiquei feio, meu Deus, XYZ. Isso por quê? Porque isso se fosse que eu tivesse uma autoimagem negativa sobre mim. Mas porque eu sei justamente quem eu sou. Eu sei justamente dos meus valores. Eu sei justamente da minha importância. Eu sei justamente, ou seja, tenho uma autoimagem positiva bem fixa na minha mente. Então, independentemente do que acontecer comigo, eu mantenho a minha autoconfiança. Justamente por isso que a autoconfiança é um pilar muito, mas muito fundamental. Eu tenho dito assim, a autoconfiança é o pilar principal para a sua evolução. E justamente por isso que, pela autoconfiança, eu estou aqui te passando este conteúdo de extrema importância. De lembrar que não estou querendo ser arrogante. Arrogância é diferente da autoconfiança. Mas quando você tem uma autoconfiança inabalável, você é um cara imparável. A terceira razão pela qual você acaba travando em determinados momentos é que você não tem clareza das suas palavras. Você não tem uma capacidade cognitiva de ter que organizar as suas palavras. Justamente por isso que você acaba
gaguejando se tiver que falar. Mas a gente poderemos resolver isso ainda neste vídeo. A solução para resolver a primeira razão pelo qual você trava, pelo qual você acaba gaguejando em determinados ambientes, é você estar ciente de si mesmo. É você ter uma autoconfiança inabalável. É você construir uma autoconfiança que não é praticamente uma simples confiança, mas sim uma autoconfiança inabalável. Qual a diferença entre a confiança e a autoconfiança? A diferença é muito simples. A confiança é a capacidade de você de acreditar em algo que há de acontecer, mas que não depende inteira e exclusivamente de você. Por exemplo, eu confio que hoje poderá chover. Isso por quê? Porque eu simplesmente confio, mas eu tenho praticamente a certeza de que isso poderá acontecer. Não, é simplesmente uma confiança. Ou seja, eu tenho dito que a confiança está totalmente relacionado com a palavra fé. Isso por quê? Porque é algo que não depende inteira e exclusivamente de nós. Então, o que seria a autoconfiança? Autoconfiança é a capacidade de acreditar nas suas próprias competências, nas suas próprias habilidades. Por exemplo, eu estou aqui gravando este vídeo porque eu confio nas minhas próprias competências, nas minhas próprias habilidades e tenho autoconfiança de que o conteúdo que poderei passar aqui é de extrema importância. A segunda solução para resolver a segunda razão pelo qual você trava é você construir uma autoimagem positiva sobre si mesmo. Infelizmente, a maioria das pessoas são praticamente pessimistas sobre a sua própria identidade. Você precisa construir uma autoimagem positiva sobre si mesmo. E para isso, você precisa construir essa autoimagem em pequenas palavras, em pequenas ações. Como é que você acaba destruindo a sua autoimagem em pequenas ações? É praticamente quando você acaba dizendo: eu não sou bom nisso. Eu não sou bom nisso. Eu já sabia que não poderia conseguir. Essas pequenas palavras, essas pequenas ações acabam reforçando cada vez mais o seu pensamento e acabam construindo uma autoimagem sobre você. Isso por quê? Porque existem dois lados da nossa mente. A mente consciente e a mente subconsciente. E adivinha só, a mente subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, desde o momento em que você começa a reforçar palavras negativas sobre si mesmo, adivinha só, você está construindo a sua própria autoimagem. Então você poderá substituir essas pequenas palavras, estas pequenas ações negativas em positivas. Em vez de você falar: eu não sou bom nisso, você tem que falar: eu vou aprender isso. A terceira solução para a terceira razão pelo qual você trava, que é praticamente a capacidade de você organizar os seus pensamentos. Tem uma frase que diz o seguinte: o pensamento é um ensaio da palavra. Então, organize bem os seus pensamentos antes mesmo de abrir a boca. Mas aí tem um porém, porque a maioria das pessoas não sabem lidar com o silêncio. Quando você
pensa que o silêncio joga contra você, você acaba praticamente perdendo muito. Por quê? Porque você deve aprender a jogar a favor do silêncio. Ou seja, o silêncio deve ser um aliado para você. Isso por quê? Porque a maioria dos caras que são extremamente autoconfiantes, empresários, eles não temem o silêncio. Ele entende que a sua presença, a sua palavra é de extrema importância. E as outras pessoas poderão esperar o quanto durar para ouvir o que ele tem a dizer. E justamente por isso que ele não teme o silêncio. Agora chegou o melhor momento do vídeo, em que eu vou conhecer mais um pouquinho você. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou responder os 10 primeiros a comentar em forma de mentoria. E o melhor de tudo, é uma mentoria gratuita. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos juntos e é isso.